Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota. Como você sabe, esse canal tem o objetivo de alcançar o principal público. O público-alvo é os alunos do Colégio Estadual Gentil Tavares da Mota. Então, hoje nós vamos trabalhar a disciplina Geografia. Hoje, a disciplina Geografia da área do conhecimento das ciências humanas é o que vamos trabalhar nessa videoaula. Eu sou o professor Gerenício, o professor da disciplina Geografia, e iremos trabalhar hoje na aula o tema que nós vamos ver daqui a pouco, mas antes de trabalhar o tema, vamos fazer uma reflexão diante do que estamos vivendo, né? Diante das incerteza, medo, crise e todos os termos que têm criado até uma verdadeira paranoia na mente das pessoas. Qual o segredo para superar tudo isso? Né? A hora da reflexão. Vamos fazer a reflexão. Diante do medo e incerteza, Aristóteles já dizia: a diferença entre um homem sábio e um homem ignorante é a mesma entre um homem vivo e um cadáver. Então, pessoal, vamos ao conhecimento. E o conhecimento, como você sabe, hoje nós vamos estudar geografia. Aí vocês podem observar uma representação do atual contexto no mundo. Né? A grande quantidade de informação pelos meios das redes, as redes de internet, as redes de comunicação, uma verdadeira enxurrada de informações desencontradas, que não condiz com a realidade, tem provocado as pessoas que têm principalmente ficado em casa o que chamamos de ansiedade, um ambiente de medo, caos, crise, pessimismo. Então, há hoje um contexto difícil, né? Um contexto de pessimismo, né? De medo, que tem afetado as pessoas. É claro que isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver com a sociedade global atual. Né? Então, os meios de informação, as redes e os canais de informações, eles têm proporcionado esse medo. As pessoas têm feito uma observação da realidade a partir de uma linha de raciocínio que parte do global para o local. Né? Fazendo essa linha de raciocínio do global e o local, né? Há uma sensação de medo. Né? E, de certa forma, isso tem muito a ver com as transformações provocadas, né, pela globalização. Por que eu estou falando de globalização? Porque a globalização foi o tema que nós, da turma, estávamos trabalhando na turma do terceiro ano, turno da manhã, né, o tema globalização. E aí, diante dos problemas atuais, o tema se tornou um conteúdo de grande importância para a gente compreender tudo o que está acontecendo. Né? E aí vem, com a globalização, outro tema interessante que é a saúde. Então, a aula de hoje, diante do contexto do mundo, né? E para tentar compreender o que está acontecendo, né? Com o olhar da geografia, nós vamos estudar hoje, o tema é globalização, não é? Que estávamos trabalhando na turma do terceiro ano A. O tema é globalização e saúde. Então, a aula de hoje, o tema é esse. Então, aí, globalização e saúde. Professor, qual é a relação de globalização e saúde? Lembrando que saúde, dentro da base curricular, ela é o que chamamos de um tema transversal. Né? Ela é comum a várias áreas do conhecimento, inclusive dentro das ciências humanas, que é a questão da geografia. Então, é um tema também que se relaciona com a geografia. Então, se vocês forem observar dentro do conceito das palavras globalização e saúde, todos esses conceitos têm muito a ver com espaço, ambiente. Não há saúde. A saúde está ligada ao espaço. Não é? A saúde está ligada ao espaço. A globalização está ligada
ao espaço. Então, há uma relação. Então, para a geografia, né? E aí nós vamos estudar, com o olhar da geografia, esse tema, globalização e saúde. E o que é globalização? Né? Aí vocês podem observar, eu coloquei algumas observações em relação ao tema globalização. Como vocês podem observar, é o seguinte: é preciso lembrar, porém, que, apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga. A maioria dos cientistas das ciências humanas data o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram um processo de expansão colonial marítima. É um conceito muito abrangente, com isso, é possível perceber que a globalização não é um fator repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Ou seja, a globalização ela nasce antes mesmo do que muitos imaginam, né? É um conceito novo, porém ela nasce lá no século XV, no período das grandes navegações, o que chamamos no período do avanço, né, do que chamamos do capital comercial. E ela está em constante, né, expansão, em um processo que não está consolidado ainda. Beleza. Vamos para outra questão que trata da globalização. A globalização é um processo que transcorre no espaço e no tempo, com características multidimensionais, política, social e cultural, transformando o espaço geográfico, acontecendo em diferentes escalas de análise geográfica. Então, o que acontece? A globalização, pessoal, ele é um conjunto de processos, né, multidimensional que transforma o espaço geográfico, né, em diferentes âmbitos: econômico, político, social e cultural. Dentro de diferentes escalas de análise da geografia, quando eu digo escalas de análise, essas transformações acontecem em escala local, nacional, internacional, né? E aí vai. Então, esse processo ele vem acontecendo, né, há muito tempo, né? Só que essa definição desse conceito foi necessário já nos anos 70, nos anos 80, com o avanço, né, das chamadas tecnologias de informação, né, para poder definir melhor o que é esse processo. Né? E então, o que acontece? A globalização também, vamos partir para outro ponto, a globalização se encontra em diferentes estágios dentro da organização do espaço mundial. Ela é um processo, a globalização é um processo que não está acontecendo de forma homogênea. Né? Ela acontece de forma diferenciada. Né? Cada país, né, absorveu os processos da globalização de uma forma. Cada lugar também entra em contato com a globalização de uma forma. O processo de globalização ela não afetou esse processo de forma, podemos dizer, homogênea todo o espaço mundial. Né? Todo o espaço mundial. E a globalização é um tema de grande importância para a geografia, né? E nós, a partir da observação das transformações que ela provoca dentro do espaço, é perceptível, né, as transformações dos últimos 100 anos, né, as principais transformações que a globalização proporcionou. Né, que a globalização proporcionou. Né. Uma questão que deve ser observada aqui é que a globalização, né, ela é também, nós vamos aqui esse ponto, ao ponto que ele aqui diz aqui, no terceiro ponto, é que está intrinsecamente ligada às fases da evolução do capitalismo. Então a globalização está ligada a todas as fases do capitalismo. O que chamamos de... O capitalismo era como se fosse a engrenagem que empurra a globalização. Então, todas as fases de evolução do capitalismo, ele vai amadurecendo o processo da globalização e avançando. Além das fases do capitalismo e suas evoluções, como a urbanização e a industrialização. Né? As fases do capitalismo vocês estudam
em história e vê que o capitalismo, desde lá no período da navegação, com o capitalismo comercial, ele avança até o atual momento com o capitalismo financeiro. E junto com essas evoluções que o capitalismo viveu, vai acontecer revoluções, como a revolução urbana, a revolução industrial, que vai trazer uma nova sociedade, que vai trazer uma mudança no espaço, né? Em nível local, né? Em nível nacional, regional e em nível, claro, internacional. Então, essas revoluções e a evolução do capitalismo vão ser as principais forças que vão proporcionar o que chamamos da globalização. Essa relação explica as contradições da globalização no mundo globalizado, ou seja, por a globalização ser, né, um processo que está ligado ao capitalismo, ela vai possuir as mesmas contradições que o capitalismo possui. Ao mesmo tempo que a globalização ela trouxe avanços, ela gerou também, né, o que chamamos de desigualdade, né, entre os países, dentro dos países, entre as sociedades, né? E aí nós vamos estudar isso. Quando nós vamos pontuar os pontos positivos da globalização, nós vamos perceber que a globalização ela também vem acompanhada por, chamamos de contradições, né? Contradições. Ao mesmo tempo que ela aumentou a capacidade de produção, né, das economias mundiais do mundo todo, todos os países, ela trouxe alguns problemas. E aí vamos para o quarto ponto. A globalização se encontra em diferentes estágios dentro da organização do espaço mundial. Como eu falei para você, ela não é homogênea. Ela acontece de forma diferenciada dentro do espaço. E a globalização é objeto de estudo de vários pensadores de grande relevância da história do pensamento geográfico. Destaque para Milton Santos e David Harvey. Eu peguei esses dois autores porque eles trataram muito bem esse conteúdo. Vamos pegar Milton Santos. Milton Santos foi um crítico, né? Um geógrafo brasileiro que critica, né, o modo de como a globalização vem acontecendo. E aí, no seu livro, por uma outra globalização, ele define a globalização da seguinte forma. A globalização é a atual fase da expansão do capitalismo com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. Então, esse é o tema globalização. A globalização ela tem provocado várias transformações, né? E nós estávamos estudando no terceiro ano A, e estudando globalização e as redes geográficas, globalização e a dinâmica do comércio e serviço. Lembre-se também, não aparece aqui, que a globalização também ela avança devido às redes geográficas. E o que são as redes geográficas? As redes geográficas são o que chamamos de apropriação do território através do domínio da técnica, né, e da ciência. Então, o avanço das tecnologias e da ciência tem muito a ver com a globalização. Nós vamos estudar por quê, né? Então, todas as redes que existem hoje, seja elas virtuais, seja elas físicas, as redes de portos, aeroportos, rodovia, né? As redes de telecomunicação, as redes de internet, todas essas redes aí é fruto do desenvolvimento técnico-científico aplicado dentro do espaço. E, claro, essas redes alteraram o modo de vida das pessoas. Essas redes provocaram o que chamamos de avanço da globalização e também avanço do que chamamos de diminuição das distâncias e do tempo. Todas essas redes permitiram o aumento do fluxo entre os lugares, né? Entre os lugares. Hoje é tudo mais rápido, né? Os países estão conectados através de redes, né? Então vamos para o outro ponto da globalização, os aspectos positivos e negativos que ela aparece. Bem rápido, nós vamos aqui. Quais são os pontos positivos da globalização? Aqui eu separei alguns pontos. Primeiro ponto, a disseminação em escala global da informação. Nós estamos vivendo isso, né? A informação ela chega constantemente de uma escala global até o local. Constantemente o local está tendo contato com o global. O que acontece no mundo hoje, o local tem o conhecimento.
Outra coisa, maior difusão cultural entre os países, ou seja, ao mesmo tempo que a informação acontece, há trocas de cultura através dela, né? A facilitação através dos meios, das redes. As redes permitiram que a transmissão de cultura, a difusão das culturas, o contato com as culturas diferentes fosse possível. Então, e isso, claro, pessoal, isso só veio acrescentar para a humanidade. O conhecimento das diferentes culturas é importantíssimo para o que chamamos de reconhecimento da diversidade cultural no mundo. Outra questão é grande avanço científico e tecnológico, que eu estava falando para você. A globalização, ela é responsável também, ela é resultado também das revoluções. A revolução técnico-científico informacional, que é a atual fase, né, que a globalização representa, né, ela vai provocar mudanças em várias áreas, nas áreas do conhecimento, e vai proporcionar vários avanços. Né? Esses avanços vão permitir várias conquistas para a humanidade, tanto na área da medicina, na área da eletrônica, na área da biotecnologia, na área da química fina, robótica. Então, todas essas áreas aí, do que chamamos de mais inovador na área do conhecimento, faz o que chamamos a atual fase da revolução industrial, né, chamada de técnico-científico informacional. E provocou mudanças na vida das pessoas e tem provocado mudanças na vida das pessoas. Né? Tudo isso. Outra questão, o aumento da produção de bens e serviços. É claro, o avanço da globalização, através do avanço também, a globalização, um dos principais marcos da globalização é o avanço das multinacionais que vão se espalhar no mundo e vão aumentar a capacidade produtiva de vários países no mundo e a produção de bens e serviços vai aumentar no mundo, claro, por causa do que, junto com a globalização, vai vir a sociedade de consumo, o que vai proporcionar o que chamam o aumento da produção de serviços e bens. Outra questão, a formação de organizações internacionais. A globalização vai proporcionar também o que chamamos o surgimento de organizações que se preocupam com questões internacionais, como a ONU, como organizações não governamentais, como o Greenpeace, outras organizações que vão atuar dentro do campo do espaço mundial, né, para tratar de questões, né, que são considerados temas, né, a nível global. Outra questão é a circulação de capitais, bens, serviços, tecnologia, do trabalho e do saber. Isso foi uma conquista que foi possível com a globalização. Né? A circulação de capitais, bens, serviços. Tudo. Outra questão, a comodidade da sociedade de consumo urbano. Foi uma conquista. Toda a comodidade que a sociedade moderna hoje vive, a sociedade de consumo, é resultado de uma revolução, né? Da revolução técnico-científica e informacional que nós estamos vivendo, tanto na área da medicina, tanto na área de infraestrutura, na área que vocês imaginaram, proporcionou hoje o conforto da sociedade urbana. Né? Nós sabemos que grande parte da humanidade hoje já se encontra, nós podemos dizer, morando em cidades. Outra questão é o desenvolvimento de diferentes redes geográficas. Então, as redes geográficas, como eu já falei aqui, elas vão proporcionar a interligação entre os diferentes lugares e são elas que vão estimular o processo de avanço da globalização. Os pontos negativos, claro, não poderíamos deixar de citar, não poderíamos deixar de falar. O desemprego estrutural, né? O agravamento das desigualdades sociais. O desemprego estrutural vai ser causado pelo quê? Com o avanço do desenvolvimento técnico-científico vai vir a robótica, a automação, que vai atuar no setor da indústria, que vai atuar no setor da agricultura, né? Que vai atuar também até no setor de serviço e vai aumentar o desemprego não só nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, principalmente, que vão sentir muito, inclusive o Brasil, e inclusive os países subdesenvolvidos vão sentir a questão do desemprego estrutural. O desemprego vai ser também um dos fatores da má distribuição de renda nesses países, e isso vai agravar a desigualdade social. Outro problema é a concentração de riqueza dentro dos países e entre os países do espaço mundial. Então, vai haver uma concentração de riqueza entre os países. Os países, né, alguns ficando cada vez mais ricos e outros ficando cada vez mais pobres.
Outra característica negativa é políticas neoliberais intensificadas, diminuindo a participação do Estado na economia e nas áreas sociais. Ou seja, o Estado, com o avanço da globalização, vai diminuir a sua participação na economia e também nas áreas sociais. Isso aí nós podemos perceber ao longo do tempo, até dentro mesmo do território brasileiro. Outra questão, o que provoca também problemas de natureza social, né, que pode gerar e afetar muito bem a saúde, como nós vamos ver mais para frente. Maior fluxo de capitais especulativos, ou seja, com a globalização, com as redes de comunicação, foi possível as transações serem mais rápidas. E os capitais especulativos são aqueles capitais que ficam à procura de melhores juros e podem a qualquer momento gerar crises econômicas, né? Fazendo o que chamamos de desaquecimento de várias economias e gerar crises econômicas. Esses capitais de risco têm aumentado cada vez mais e gerado várias crises econômicas. Foi o que também a globalização proporcionou. Ela vem trazendo junto com ela várias crises econômicas, né? E o capital especulativo é um resultado, né, desse avanço da globalização. Outra questão é o aumento do crime organizado e globalizado. Nós sabemos que a questão do tráfico, né, a questão do narcotráfico, a questão do crime organizado, ele está cada vez mais articulado usando as redes, né? As redes. E, claro, tráfico de pessoas, tráfico não só de drogas, de armas, né, até de organismos. Então, tudo isso, né, a abertura das fronteiras, o avanço das redes geográficas proporcionou isso. Aumento dos riscos à saúde com abertura e integração econômica. Outra questão. A abertura econômica vai gerar mudanças de hábito das pessoas. As pessoas vão consumir novos produtos que vai provocar também, né, o que chamamos de, né, problemas de saúde, né? Outra questão é que a globalização também ela vai trazer novos hábitos, que vai gerar também problemas de saúde. A sociedade de consumo vai trazer novos hábitos. E a sociedade que a globalização, né, que carrega e expande a globalização é a sociedade de consumo, né? Outra questão é o avanço dos problemas ambientais com o avanço da produção e os hábitos da sociedade de consumo. Então, a produção da sociedade de consumo, né, e os hábitos da sociedade de consumo vai proporcionar problemas ambientais que nós sabemos hoje que são as maiores preocupações, como a poluição das águas, a poluição atmosférica, a questão da escassez, né, acidentes ambientais provocados por atividades de exploração mineral. Nós podemos perceber também a contaminação de águas do oceano, contaminação das águas dos rios. Tudo isso são problemas de natureza que têm afetado o meio ambiente. Outra questão é a questão da saúde. O que é saúde? A saúde, segundo a ONU, vocês podem ver aí o conceito de o que é saúde. Saúde é um estado de complemento de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença e enfermidade. Avançando. O conceito de saúde como um direito à cidadania foi expresso na Constituição do Brasil em 1988. E, claro, está ligado também à saúde a questões, né, econômica, política e social. Então, a saúde ela passa a ser, né, um elemento muito importante que já está previsto na nossa Constituição de 1988, mas ela já tenha sido observada antes mesmo da nossa Constituição na Declaração dos Direitos Humanos em 1948. A saúde que fala sobre a questão da dignidade humana, né? A dignidade humana não existe dignidade sem saúde. E a saúde entra dentro dos direitos humanos, pessoal. Como vocês podem observar aí no terceiro ponto. A saúde também é um direito de todos, de dever do Estado, ou seja, o Estado tem o objetivo de garantir medidas políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco, né, e agravamento das questões de doenças. Então, vocês podem ver no quarto ponto aí, que a saúde também é responsabilidade do Estado e do indivíduo. A saúde pode ser especializada, a saúde ela pode ser espacializada, quando observado as condições dos ambientes espaciais onde se desenvolvem as doenças. Então, a saúde ela está dentro do espaço
E aí, os processos da globalização que afetam a saúde, ela vai afetar de diferentes formas, em diferentes lugares, a saúde das pessoas. Outra questão é a relação entre a saúde e globalização. Então, a globalização não atinge a todos de igual maneira, né, dentro do espaço. Sendo assim, a saúde no espaço mundial é afetada pelos fatores da globalização de forma diferenciada em cada lugar. Então, os processos da globalização afetam a saúde de forma diferenciada em cada lugar. E saúde? Nós sabemos que a saúde é muito importante para a economia. Então, não há desenvolvimento econômico e social sem saúde. Né? Outra questão, os impactos sociais, culturais e econômicos resultantes da globalização podem resultar em riscos à saúde. Né? A abertura, por exemplo, como eu falei para vocês, do mercado, né? Vamos pegar a abertura do mercado de agrotóxicos, tem proporcionado risco à saúde? Tem. A abertura do mercado da indústria de alimentos, né, industrializado, tem provocado risco à saúde? Tem. E, claro, o avanço das tecnologias tem provocado problemas de saúde? Tem. De saúde, por exemplo, dizer vários problemas de estudos mentais, isso aí tem muito a ver com o processo de globalização. Né? Muito a ver com o processo de globalização. Outra questão é os problemas ambientais provocados pelo avanço da globalização têm nítida relação com vários problemas de saúde que têm atingido várias populações. Então, os problemas ambientais têm sim, provocado pela globalização, têm uma relação muito grande com a questão da saúde, os problemas ambientais. Nós sabemos que a contaminação da água ela pode provocar várias doenças. Nós sabemos que o desenvolvimento da urbanização também proporcionou várias doenças que surgiram. Né? E a globalização, é claro, ela trouxe a comodidade, vários benefícios, né? Com o avanço da tecnologia, mas ela tem o outro lado. Né? Esse lado também que está ligado à questão da saúde. A saúde. Né? A saúde mental, como o conceito da ONU, a saúde física. Então, a globalização ela tem mudado o quadro da saúde da população mundial. Né? E aí, não há uma definição única para o termo saúde global. Né? Há várias tentativas de definir o que é saúde global. Estudos relacionados sobre a situação da saúde da população mundial, né? De como controlar as principais doenças, as principais causas de mortalidade, né? De doenças provocadas pelas doenças. Né? E há hoje uma grande preocupação. E aí nós observamos quando um vírus ele é e se tornou a principal causa hoje de morte, não é? No mundo. No mundo. E isso aí, é claro, explica que os problemas de saúde locais, hoje, dentro da globalização, ele pode se tornar um problema de natureza, natureza global. Extrapola as fronteiras. Né? E se for países que possuem problemas que ao longo do tempo não conseguiu resolver, esses problemas eles vão a qualquer momento extrapolar. Né? Vamos pegar, por exemplo, no Brasil nós pegamos aqui as chamadas doenças tropicais. O Brasil, pela questão da falta de saneamento, a falta do que chamamos o desenvolvimento urbano desordenado, proporcionou praticamente quase uma pandemia, né? Não do coronavírus, mas do Zika vírus, né? Que avançou dentro da América. Então veja, um problema de saúde daqui, né? Que está ligado a questões de problemas de natureza, de infraestrutura, de natureza, podemos dizer, ambiental, e tudo isso foi gerado e gerou o que chamamos de um problema de saúde local que pode se tornar global. Do mesmo jeito, pessoal, esse vírus, né, por ser um vírus complexo e por ser um vírus também ao mesmo tempo difícil de fazer o controle, ele foi instalado dentro de um país que não tem um sistema de saúde que foi capaz de controlar. Né? De controlar. Entendeu? Nós sabemos que esse vírus partiu,
mas ele poderia partir de qualquer parte do mundo, né? Olha que ele partiu de um país que vem no processo de desenvolvimento, e nós sabemos o avanço da ciência e da tecnologia tem acontecido na China, mas mesmo assim nós vimos que ele avançou sobre as outras potências que lideram o processo de globalização e hoje ele está chegando em toda parte do mundo. E claro, os lugares, os países que vão ser mais afetados são os países subdesenvolvidos. E só para concluir, essa questão aqui, o que é a saúde global? A saúde global envolve o conhecimento, o ensino, a prática, a pesquisa de questões e problemas de saúde supraterritoriais, que extrapolam as fronteiras geográficas nacionais, seus determinantes sociais e ambientais. Podem ter origem em qualquer lugar, né? E aí, obrigado por assistir a aula, deixe o seu comentário e até a próxima, pessoal.